Boa noite ao senhor deputado, boa noite a todos os representantes da mesa, boa noite a todo mundo do plenário, representantes da proteção animal e também do segmento que pleiteia essa atividade. O IBAMA foi consultado em determinado momento, não apenas em relação à SPL, mas em relação à PL nacional, e já se posicionou contrário à questão da vaquejada, no sentido de que a atividade acaba incorrendo em maus tratos aos animais. É uma atividade que nasceu na necessidade, justamente o senhor falou da origem, seus ascendentes, né, nordestinos, nasceu na necessidade de você buscar os animais, de marcar os animais, de trazer os animais num local que você tem muito entremeado e não consegue se usar o laço, então você tem que fazer essa atividade, e ela foi crescendo no sentido de depois começar uma determinada competição. É uma coisa que as pessoas acabam defendendo, querendo, só que essa competição ela corre sempre o risco, e esse risco, em diversas vezes, realmente se concretiza de maus tratos aos animais relacionados à fratura, luxação e diversas outras questões que a gente já tem laudo e tem autuações relacionadas a isso. Então, quando você deixa um bezerro correndo, um novilho correndo, o gado de uma forma correndo e vai derrubá-lo na maior velocidade, dificilmente você consegue fazer isso garantindo a segurança do animal. Justamente em relação a não garantir a segurança do animal, não garantir o bem-estar do animal, e sendo o IBAMA um instituto de fiscalização, um dos primeiros baluartes na questão de proteção em relação a maus tratos animais, nós nos posicionamos contrários a que essa atividade seja regulamentada desta forma. Isso, nós estaríamos regulamentando uma atividade que, com certeza, submete os animais a maus tratos. E regulamentando essa atividade que, com certeza, submete os animais a maus tratos, de certa forma, estaríamos indo contra a Constituição Federal, que veda a questão de maus tratos aos animais. E essa atividade ela estaria sendo regulamentada comparada e para o benefício da questão de diversão. Nesse patamar, nessa balança de equilíbrio entre submeter os animais a maus tratos e a diversão humana, não existe possibilidade de justificar todo esse risco que os animais sofrem. Caso a gente vá verificar essa atividade, caso a gente verifique e faça uma fiscalização, dificilmente ao longo de uma vaquejada você não sairia com algum animal ou com fratura, ou com luxação, com hematoma. Basta qualquer um de vocês pensar em correr na maior velocidade que vocês conseguem e abruptamente serem derrubados. Então, no final das contas, é isso que nós estamos discutindo aqui. É um determinado animal correndo na maior velocidade que ele consegue e sendo derrubado ao longo dessa corrida. Parte da nossa função é cuidar para que se garanta a saúde animal e se garanta o bem-estar dos animais nas relações com a sociedade. Então, para ficar claro para vocês, o nosso jogo é, efetivamente, buscar formas que garantam que, em qualquer atividade humana, se assegure que os animais não passem por maus tratos ou por atividades que levem à crueldade. Nós não tivemos ainda um posicionamento formal com relação ao projeto, mas nós tivemos um trabalho exaustivo feito pela equipe técnica do IBRAM e da Secretaria de Meio Ambiente, onde nós provocamos os técnicos e nós pedimos uma análise, não uma análise só no ponto de vista de avaliar se era legal ou não era legal no contexto atual, mas uma avaliação mais densa, vendo como essa atividade acontece, o que está acontecendo com essa atividade no Brasil e no mundo. Tá? Então, hoje, nós somos parte de uma sociedade que não está isolada, que está num contexto do planeta Terra e que está num contexto geral de 7 milhões de seres humanos que habitam o planeta Terra.
todo o processo de relação e de trato com os animais, em função da própria evolução do cidadão, do ser humano, ele vem evoluindo e vem sendo repensado ao longo dos anos. Então, a pesquisa que os nossos técnicos fizeram demonstraram que, em muitos países, dentre eles, eu vou citar só um, porque senão a gente ia gastar muito mais que 10 minutos, eu gostaria de citar para vocês a Espanha. A Espanha, onde a gente está habituado a ver aquelas solenidades, aqueles eventos com os touros, hoje estão em discussão na Espanha se os espanhóis devem ou não continuar com as touradas em função dos maus tratos aos animais. Então, ao longo do mundo todo está se fazendo essa discussão. No que diz respeito à vaquejada, de forma muito específica, no Brasil, em vários estados, em várias cidades do Brasil, ela já foi explicitamente proibida. Tá? A exceção do estado da Paraíba, se não me engano, que houve uma lei similar à que está se propondo aqui, que viabilizou e caracterizou a vaquejada como esporte. Essa lei está sob júdice, passa por uma ação de inconstitucionalidade, e a perspectiva que tem é que ela venha a ser julgada e venha também caracterizada a sua inconstitucionalidade e inviabilidade da lei. Além da pesquisa com relação a como isso está acontecendo nos outros estados, nós também, a equipe técnica, fez uma avaliação exaustiva das informações técnico-científicas de que o que acontece com os animais na atividade da vaquejada. Então, cientificamente, aí eu gostaria de dizer para vocês, essa afirmação não é uma afirmação só lastreada por uma autoridade pública. É uma informação que está lastreada por pareceres técnicos científicos, em especial um parecer assinado por mais de 100 veterinários do Brasil, que mostra que, nas diversas atividades da vaquejada, você tem situações, sim, de maus tratos aos animais, sim, de crueldade com os animais. Quando você faz o enlace no rabo do boi e, com aquela velocidade, joga ele no chão, na grande parte dos animais ficam com luxações, ficam com fraturas, ficam com fragilizações provocadas pela atividade. Então, essa é uma coisa que está comprovada. Então, eu não vou aqui, mesmo porque a minha fala não pode ser terminativa, porque nós estamos numa casa que faz leis, e nós temos um respeito à democracia, não só com relação a ouvir as diferenças, mas sim acatar o que o senso democrático ou a maioria determina no processo. Então, nós vamos ouvir, sim, pelo Estado Democrático de Direito, o que o Legislativo, nas suas várias esferas, determina. Assim como há em tramitação um projeto de lei no âmbito federal também proibindo a vaquejada. Eu gostaria também de ler um relato que muitos de vocês que estão aqui hoje vão concordar comigo. Por acaso eu recebi hoje e vocês vão se identificar com ele. Diz assim, um argumento, né? Isto são tradições antigas. Os avós de nossos avós faziam isso. Faz parte da nossa herança cultural, de nossos costumes. Deixar de fazer é renegar o nosso passado, a nossa história. Além disso, quem não gosta pode sempre olhar para o lado e não ver. Mas, por favor, respeitem quem gosta desses costumes. Não vamos privar aqueles que apreciam só porque alguns discordam ou acham isto bárbaro. Esse foi um relato de um escravagista de 200 anos atrás, quando questionado em relação ao fato dele dar chibatadas no escravo, porque fazia parte do modo como a família dele, os antecessores dele, tratavam esses escravos, como uma propriedade, como coisas, cujos donos tinham direito de fazer o que bem quiser. Isso hoje é inadmissível.
vocês concordarão comigo. E isso hoje é o que a gente precisa considerar. Não é porque sempre foi feito que justifica continuar sendo feito. A gente passa, com o tempo, a questionar nossos próprios costumes. Isso faz parte de uma melhor convivência nossa em sociedade. Se não fosse assim, muitos aqui nem poderiam entrar nessa casa. Primeiros, por ser mulheres no passado, sequer entrariam em universidades. Pessoas analfabetas não tinham, muito dificilmente iam ter acesso a essa casa. A gente evolui no sentido de se auto-questionar. A gente precisa se questionar constantemente aquilo que a gente faz, seu deputado. E a reflexão que eu trago aqui, a partir de agora, é uma reflexão que a maior parte da sociedade vem fazendo ultimamente. É uma reflexão que mostra que não se trata de defender humanos ou outros animais. A questão não é essa. A questão é o mais forte defender o mais vulnerável. É por isso que a gente está aqui defendendo quem são realmente os mais vulneráveis nessa história, os animais. Eu convido vocês a entrar num outro processo de reflexão agora, para que a gente possa entender por que a gente deve incluir os outros animais nesse campo de consideração. Por que a gente deve estender o mesmo respeito aos outros animais? A pergunta é, será que eles têm esse respeito? Será que a gente deveria estender esse respeito a eles? De não maltratá-los, de não fazê-los correr desesperadamente por uma arena para serem lançados pelo rabo e derrubados de uma forma que muitas vezes causam traumas. A gente precisa se questionar isso. Por quê? E toda vez, deputado, que a gente vai avaliar os interesses de quem quer que seja, sejam dos negros, sejam das mulheres, dos homossexuais, de quem quer que seja, a gente não pode fazer isso com base no pertencimento a um grupo abstrato. Não é porque é negro que o branco escravagista no passado tinha o direito de fazer. Fazia, mas era correto? Com o questionamento da sociedade, a gente sabe que, com o decorrer do tempo, isso não é correto. Então é isso que a gente tem que fazer, não é com base no pertencimento a um grupo abstrato. Não é porque é um animal de outra espécie que a gente tem todo o direito de explorá-los. Muito pelo contrário. Por ser mais vulnerável, nós temos o dever de protegê-los. E a gente precisa avaliar os interesses desses animais com base em propriedades concretas. Muita gente questionou, por toda a história da humanidade, se os outros animais sentiam dor. Eu acho muito difícil alguém aqui negar que os animais sintam dor. No passado se questionava isso, no passado se abriam os animais para ver se eles tinham o sistema nervoso como nós temos também. No passado se matava um animal para ver se ele simplesmente sentia dor. Hoje em dia, muita gente questiona, mas eles têm consciência? Eles sabem que estão vivos? Eles querem continuar vivos? 2 anos atrás, um grupo de neurocientistas se reuniu na Universidade de Cambridge, na Inglaterra, e publicou um manifesto chamado Manifesto da Consciência. E afirmaram, sim, eles têm consciência. E quem lida com animal, e vocês lidam com animais, sabem disso. Eu quero só deixar uma mensagem final aqui antes de encerrar. Que eu, os meus amigos, as minhas amigas que estão todas aqui, a gente assumiu um compromisso. Que enquanto a gente viver, a gente vai lutar para que esses outros animais também conheçam a liberdade. E se nunca reconheceram a voz que eles sempre tiveram, a gente deixa aqui a nossa palavra. Agora eles têm a nossa voz. Obrigado, deputado. Queria colocar, primeiro, que uma audiência pública para discutir um assunto que tem posições na sociedade divergentes, diferentes, e resultado desse nosso tempo é um momento muito importante para o bem da nossa democracia.
houve momento em nosso país em que essas casas não existiam, foram fechadas, e que as leis eram feitas nos quartéis. Cada momento desse em que a gente pode conversar e expressar de forma respeitosa as nossas posições e opiniões, e, terminando de falar com quem a gente não concorda, a gente coloca as nossas posições divergentes de uma forma respeitosa com todos nós, no espírito democrático que hoje move e organiza o povo brasileiro. Eu queria abordar, senhor presidente, e o meu parceiro, Rômulo Melo, subsecretário da Secretaria de Meio Ambiente. Existem questões que são alegadas em relação a determinadas práticas na sociedade que têm o seu tempo. E a cultura, ela é feita de ideias, de valores, de visões, de noções, de crenças, de comportamentos, de coisas que movem as pessoas, que geram seus interesses, suas paixões, suas ocupações. E nós temos o histórico da vaquejada como uma prática produtiva que envolvia um trabalho difícil. Eu venho de uma família que é do campo e eu conheço de perto como é que se trabalha sem equipamento, sem computador, no braço. E essa prática foi gerando uma compreensão das pessoas e evoluindo para uma atividade onde alguns viram a oportunidade de transformar em esporte e alguns outros viram uma oportunidade de gerar dinheiro. E aí nós tivemos o estabelecimento de dois interesses. Enquanto isso, em outros lugares da sociedade, em outros grupos, foi se criando também, ao mesmo tempo e com os mesmos direitos, uma visão de que os animais são seres vivos, sentem dor, têm afeto e não deveriam sofrer maus tratos. São visões diferentes, são histórias diferentes, mas nós somos o mesmo país e nós temos que obedecer às mesmas leis. E essa visão de que os animais podiam recrear os homens e podiam gerar dinheiro começou a enfrentar situações muito mais estruturadas economicamente e gera emprego. E tem gente que vive disso. Porém, meus senhores, a contravenção também gera emprego. E nem por isso nós vamos manter a contravenção. O tráfico de drogas também gera emprego. E nem por isso nós vamos apoiar o tráfico de drogas. O dinheiro e a economia, ele tem várias formas de ser produzido. E como é que se media isso? Os empregos, qualquer emprego, qualquer fonte de receita nos serve. Aliciar crianças para a pedofilia nos serve. São visões que nós temos que colocar sobre a mesa para organizar a nossa sociedade. Meus senhores e minhas senhoras, eu gostaria de iniciar incorporando ao meu pensamento parte das colocações feitas pela doutora Jane Vilas Boas. Nós não viemos aqui para tapar o sol com a peneira. Nós viemos aqui para buscar um bom senso entre o que é maltrato aos animais e o que é a sobrevivência de milhões de brasileiros que dependem dessa atividade para viver. Sei, como nordestino que sou, e gostaria até de saber a origem dos que me antecederam, se são nordestinos, se são do Sul, se são candangos, para que a gente possa até interpretar melhor o pensamento de cada um. Então, eu sou nordestino e nasci convivendo nesse mundo da vaquejada.
Existe irregularidades, existe muitas. Eu quero dizer que, em 2006, o Grupo Leão realizou, aqui em Brasília, uma das maiores vaquejadas do Brasil. Em 2006, antes da realização da vaquejada, eu fui chamado pelo Ministério Público e assinei um termo de ajuste de conduta para a realização desse evento de caráter nacional. Aqui foi realizado uma vaquejada nacional. Então, aqui para Brasília se deslocou todos os representantes de Parque Nacional para a realização desse evento. O Grupo Leão cadastrou, em 2006, 1.960 parques que realizaram vaquejadas de setembro de 2005 a setembro de 2006. 1.960 parques no Brasil, cadastrados. Parques que tinham expressões, vamos dizer assim, de grandes eventos, com premiação superior a R$30 mil naquela época. Em 2006, foi feito um estudo também do que essa atividade representa no contexto nacional por uma entidade de grande credibilidade, que é a Confederação Nacional da Agricultura, e, na época, esse trabalho foi desenvolvido pelo Pio Guerra, que era vice-presidente da Confederação, onde trouxe números, até no nosso meio. Eu sou criador de cavalo desde 79 e crio animais para práticas esportivas. Então, fiquei surpreso com os dados que foram levantados e, analisando melhor esses dados, ele afirma, que não sou eu, é a Confederação Nacional da Agricultura, que o mundo do cavalo, no Brasil, gera mais emprego do que a indústria automobilística no Brasil. E escutei a semana passada no Canal Rural, um trabalho apresentado pela Band, onde no Rio Grande do Sul, uma raça desenvolvida no Brasil, com origem, inclusive, chilena e nacional, que é a raça crioula, movimenta no estado do Rio Grande do Sul mais de 300 mil empregos. Nós geramos emprego, nós geramos riqueza, movimentamos mais de 15 bilhões. Isso aqui, nós estamos falando de um relatório de 2006. Movimentamos um volume superior a 15 bilhões de reais por ano. Ora, você não faz isso fazendo maltrato. Você faz isso gerando emprego, gerando riqueza, gerando desenvolvimento. Eu sou contra, sim, maltrato aos animais. Eu vejo, e queria que essa sessão iniciasse a partir do pronunciamento da doutora Jane Vilas Boas, quando ela, com muito bom senso, coloca que tem que se buscar um caminho de convivência, um caminho onde nós possamos buscar essa solução, que os animais não sejam maltratados e que milhões de brasileiros não percam o emprego, não vira bandido. Então, esse é o objetivo dessa casa aqui, é buscar esse equilíbrio, e isso é possível. Eu estou falando isso como nordestino, que nasci no meio da vaquejada, convivi nele, fiz um evento aqui sobre a vigilância do Ministério Público e das organizações de proteção aos animais, em 2006. Então, não houve nenhuma ocorrência. Então, a vaquejada é possível de ser realizada no território nacional, da forma que foi realizada no Parque Leão em 2006, e eu não recebi nenhuma notificação, nem do Ministério Público, nem nenhuma ONG, reclamando de maltrato dos animais nesse evento que nós realizamos lá. Então, que isso seja um exemplo nacional. É possível? É. Como o senhor Raul, que me precedeu, perguntou sobre a nossa origem, foi ótimo, porque eu já ia falar mesmo disso. Eu sou pernambucana
Nasci em Recife, sou filha e neta de pernambucano. Como tapioca de manhã, danço o frevo bem pra caramba e chamo minha mãe de manhinha. Cresci parte da minha infância em Recife, vendo várias práticas que eram parte da nossa cultura. A mão de obra infantil, por exemplo, na casa de vários parentes, era prática ter criança trabalhando como babá na casa dos meus parentes em Pernambuco. Essa é uma prática cultural pernambucana muito forte no Nordeste, que a gente disse não, através do Estatuto da Criança e do Adolescente, dizer que lugar de criança não é estar trabalhando, mesmo em casa de família, mesmo quando se dizia, olha, a gente trata tão bem esse menino aqui, essa menina aqui é ótima, a gente está dando educação a ela, a gente está cuidando dela, é tão bom. Não, lugar de criança não é trabalhando em casa de família, sendo explorada, sem horário de trabalho, etc. E, por isso, a gente evoluiu societariamente e disse não ao trabalho infantil. Eu cresci indo a corais, por exemplo, na costa de Pernambuco, com um turismo extremamente predatório, onde as pessoas andavam por cima de coral, pegavam pedaço de coral, carregava para casa, coisa linda, um pedaço de coral que se tirava. Hoje a gente tem leis ambientais que regulamentam a forma de turismo e dizem que é absolutamente criminoso você chegar num recife de coral e sair tirando pedaço dele. Eu cresci vendo o desmatamento do mangue e a cidade do Recife jogando seu esgoto diretamente nos manguezais. Isso também gerava emprego, né? O desmatamento dos manguezais. E hoje a gente tem normas ambientais para tentar salvar o resto que há daquele bioma extremamente diverso, extremamente importante, extremamente brasileiro, a despeito da cultura de destruição que existia e ainda existe e persiste do nosso meio ambiente. Então, sim, existe a prática cultural da vaquejada, mas ela é uma prática cultural que precisa mudar. Não existe sentido em se dizer, em se falar, que cultura é algo que não muda. Cultura é exatamente o aspecto do funcionamento humano que é dinâmico. A nossa biologia demora milhares e milhares de anos para mudar. Mas a nossa cultura está posta exatamente para que a gente a examine do ponto de vista ético e possa receber determinadas práticas, pensar em determinadas práticas e dizer, essas a gente gostaria de manter, como eu mantenho a comer tapioca de manhã, como meus pais e meus avós e meus bisavós faziam, e dizer não a práticas cruéis, a práticas que hoje a gente tem a capacidade de avaliar e dizer essa prática é cruel, essa prática é equivocada, essa prática submete seres mais frágeis e vulneráveis do que a gente à crueldade, aos maus tratos, como é inegavelmente o caso das vaquejadas. Eu sou eu sou bióloga e professora do Instituto de Psicologia da Universidade de Brasília, mas estou aqui principalmente na condição de diretora e fundadora da ProAnima, Associação Protetora dos Animais do Distrito Federal. Nos nossos 12 anos de atuação, nós implementamos uma série de ações no tocante aos direitos dos animais como um todo. Somos os autores da Ação Civil Pública de 2006, que, infelizmente, não acatou os nossos pedidos, fez requerimentos tênues e insuficientes à vaquejada que ocorreu no Parque Leão, absolutamente insuficientes. Porque, desde 1999, um ano depois da proclamação da Lei de Crimes Ambientais, já existiam pareceres técnicos emitidos por médicos veterinários, como a doutora Irvênia Prada, que é professora emérita da Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade de São Paulo, que dizia que, inegavelmente, inexoravelmente, a vaquejada, ao envolver a tração na cauda de um animal que está em alta velocidade, dar um tranco e submetê-lo à queda, que faz parte das regras da vaquejada, quer dizer, é intrínseco à vaquejada, esse animal tem suas vértebras tracionadas, existe a luxação, existe a ruptura de ligamentos, o comprometimento da medula, né? E que é uma área extremamente enervada.
Eu acho que qualquer pessoa aqui que já sentiu dor na coluna, alguém aqui nesse plenário já sentiu dor na coluna, é uma dor terrível, é uma dor que passa de cima e embaixo, que às vezes você nem ela irradia para várias áreas. Por quê? Porque exatamente a sua coluna é onde recebe todas as inervações de todo o corpo, é o canal de transmissão da nossa sensibilidade à dor. E hoje se discute a questão da dor, até em artrópode, quer dizer, não existe dúvida nenhuma do ponto de vista da fisiologia dos mamíferos, dos quais nós fazemos parte, que não existe diferença qualitativa nem quantitativa na percepção da dor, na nocicepção, na percepção da dor dos mamíferos. Todos nós somos dotados da capacidade de sentir dor. E eu desafio qualquer um de vocês a observar, por exemplo, um cachorro correndo aqui na frente da gente, se alguém arrancasse o rabo desse cachorro, se isso não ia ser um escândalo. Por que se admite um esporte pautado na prática de tracionar, dar tranco num animal e acha que isso pode ser perpetuado sem se ocasionar dor, e dor gravíssima, muitas vezes morte, muitas vezes lesões que vêm depois. E eu estou falando do aspecto mais gritante, porque existe submissão a dor e estresse no treinamento, existe submissão a dor e estresse no transporte, no acondicionamento no próprio local, o estresse pelo barulho. Esses animais são animais que são animais de campo, não deveriam estar em locais com muito barulho, com muito som. O fustigamento que ocorre dentro do brete para a fuga do animal em alta velocidade. E, finalmente, esses trancos todos no rabo. Então, não são apenas traumas que ocorrem naquele momento, mas também traumas psicológicos que ocorrem e que perduram, inclusive com laudos veterinários mostrando baixa de imunidade nesses animais após eventos. Eu quero dizer que nós viemos para esse debate desarmado de qualquer concepção setorial da sociedade para imprimir sobre qualquer setor a prática da intransigência, da intolerância, que é comum ser usada no Brasil para tentar sufocar as opiniões que, por acaso, não coincidam com as nossas. Nós entendemos que só existe um caminho para a gente superar, é fazer o debate, sem intolerância, para a gente poder fazer a análise do que realmente está envolvido nisso. Eu, de vez em quando, ouço, pô, Benny, mas você defende quebrar rabo de bezerro na vaquejada? Você defende matar animais? Eu fico na dúvida de que nós estamos falando. Primeiro que eu nunca vi vaquejada com bezerros. Não sei onde é que isso acontece. Então, isso, quando se coloca dessa forma, para mim, se coloca com alguns objetivos específicos. Primeiro é por desconhecimento, ou por má intenção, má fé, ou com o objetivo tático de conseguir o sucesso para a intolerância de um setor sobre o outro. O que nós queremos debater até o fim. E queremos a participação, importante a participação, dos órgãos de Estado que têm a responsabilidade de cumprir, de fazer a execução, de fiscalizar todo o sistema operacional dessa política pública. Para nós, nordestinos, a vaquejada é um esporte e é cultura. E quem tiver o mínimo compreensão do significado da cultura vai entender que é um valor cultural extremamente importante. A vaquejada, além da prática, onde cada atleta demonstra suas habilidades, é um espaço ritualístico para nós. Outra coisa, como o espaço dessa natureza é desumano, é intolerante, ou é má fé dizer que nós temos como centro para orientar essa prática maltratar animais. A vaquejada, ela se realiza
com 2 tipos de animais, o cavalo e o boi. E o terceiro animal, mais perigoso de todos, o homem. E nós, desse movimento, e nós que estamos nessa luta há algum tempo, a gente vem avançando no sentido de debater esse assunto para fazer a vaquejada sem maus tratos. E várias normas que se aplicam hoje no território nacional foram geradas, foram gestadas, foram debatidas a partir de Brasília. Exatamente é um estado em que a vaquejada ainda é muito incipiente, muito aquém, né, de outros estados brasileiros, notadamente dos estados do Nordeste. Essas ONG estão inventando a respeito da vaquejada maus tratos dos animais. Infelizmente, aconteceu comigo dia 21 agora de fevereiro. Eles acharam na internet umas fotos que não é verdadeira, que em Brasília não provaram nada ainda que é maus tratos a vaquejada. Eles arrumaram um jeito de achar lá na internet, provando que a vaquejada é maus tratos. Eu quero que eles provem em Brasília, que eles acham na internet e falam que é em Brasília. Então, eles têm que provar, ir nos parques vaquejados em Brasília, olhar como é que é a vaquejada. É bem zelado os bois, o boi come silo. É bem zelado, mais zelado que o próprio dono da vaquejada. Entendeu? Então, assim, eles alegam demais. É maus tratos. Maus tratos é o seguinte, essa luta de boxe, MMA. Maus tratos, o cara ficou a cara toda estourada. Então, vai nas vaquejadas, a ONG, eu convido eles para ir na vaquejada aqui em Brasília, lá no Parque Maria Luísa, porque eles só falam o seguinte, é maus tratos. Então, prova. Você tem que ir lá, ver como é que o boi é bem zelado. Inclusive, em 2013, eu fiz uma reportagem para a TV Justiça, junto com a Simone aqui, ó, provando que Brasília, eu provei que os boi é bem zelado no meu Parque Maria Luísa. Não maus tratos para o estado do Ceará. Simone lembra, para a TV Justiça, em 2013, foi comprovado que aqui no Parque Maria Luísa, em Planaltina, no DF, não teve maus tratos. Os animais não têm voz própria, eles não conseguem vir aqui, estar aqui e dar a opinião deles com relação ao que eles acham de estarem nesse movimento de esporte e dinheiro. Então, eu estou aqui representando. Como a gente se sensibiliza ao número de pessoas que estão trabalhando nisso e que podem perder os seus empregos, a gente não é contrário, não é a favor de vocês simplesmente perderem o emprego e virarem bandido, como vocês estavam falando. O ser humano ele tem uma capacidade ilimitada de conseguir raciocinar, de conseguir evoluir e encontrar soluções para todos os tipos de problemas. Então, foi sugerido ali colocar um rabo falso no boi, e até falou que a pessoa leva em consideração o boi acima da mãe e do pai. A gente tenta encontrar, e é um movimento que rende bilhões, como ele falou, milhões ou bilhões, não sei direito. E assim, a gente tenta encontrar soluções. O que eu encontrei agora, que veio à minha mente, é o seguinte: ao invés de colocar um rabo falso no boi, por que não coloca um rabo falso numa outra pessoa e monte nela e puxe ela? Por que você não coloca gasto? Tem muito investimento, muito dinheiro envolvido. A cultura de vocês é respeitada, mas o animal precisa ser respeitado também, e ele com certeza não ia gostar de estar lá. Enquanto tem muito dinheiro envolvido, a gente sabe que vocês podem investir. Vocês podem investir em robôs. Por que vocês não gastam dinheiro de vocês fazendo robôs? Precedido as ideias férteis da nossa colega da Associação de Vaquejada, eu sinto muito informar, mas não é uma pequena parcela da sociedade que apoia a vaquejada. Segundo os dados da ABVAC, de 2012, a ABVAC é a Associação Brasileira de Vaquejada, aconteceram mais de 1.000 vaquejadas no Brasil, em média 19 por semana. Isso gera aproximadamente mais de 6 milhões de reais e 8 milhões de espectadores presentes nos eventos. Então, eu gostaria de dizer que a vaquejada ela não começa nos dias do evento, porque a ONG aqui, eles põem os maus tratos, mas ninguém vê nas estradas, ninguém vê jogado aí pela rua gado de vaquejada, ninguém vê cavalo de vaquejada jogado. Eu defendo o vaqueiro e o proprietário de parque como um dos maiores defensores aos animais. Eles sim
Eles sim defendem. Por quê? Porque o gado é bem tratado, os cavalos são bem tratados. Então, o Distrito Federal tem um compromisso com os nordestinos que ajudaram a desenvolver o DF. A pergunta que estamos tentando responder é: será que nós queremos viver em uma sociedade em que amedrontar e agredir um animal é permitido, desde que um número suficiente de pessoas esteja se divertindo? Queremos que nossas crianças nos vejam rindo às custas de um animal em sofrimento, apenas porque nos divertimos? Que tipo de valores estaremos ensinando a elas, hein? Na justificação ao projeto de lei, o excelentíssimo senhor deputado nos traz um breve relato histórico da vaquejada. Ao ler o relato, aprendemos que, entre outras coisas, que a vaquejada surgiu no século XIX e que há registros de competições sendo realizadas desde 1874. Entender esse histórico nos deve fazer refletir que essa prática teve início em uma época em que existia um comércio legalizado de escravos humanos. Famílias eram anunciadas nos classificados de jornais à venda. Meninas de 12 anos de idade eram dadas em casamento e as mulheres estavam longe de ter o direito ao voto. Senhoras e senhores, precisamos reconhecer que, desde então, nós mudamos muito como sociedade, para melhor. E práticas que antes eram aceitas e até mesmo consideradas tradicionais, hoje não podem mais ser toleradas. Eu quero dizer que os animais que hoje estão nos parques de vaquejadas, se eles pudessem falar, eles diriam o seguinte: queremos continuar aqui. O Pedro Benício citou o carinho que nós tínhamos pelos animais, que em alguns casos extrapola o afeto pelo pai e pela mãe. E algumas pessoas falaram o seguinte: coloque sua mãe, então, para puxar. Essas pessoas poderiam ceder a mãe deles para fazer isso. Essas pessoas que vêm aqui falar de respeito e desrespeitam a posição dos que falaram aqui. Eu quero dizer o seguinte, que essa casa vai ter que ter uma tarefa rápida a fazer. Chamar os grandes filósofos que o mundo já teve para discutir o que é moral e o que é ética. É o primeiro passo que se tem que fazer aqui, e eu ouvi falar isso na fala de muitos aqui. De muitos aqui. É um princípio moral ou ético? Eu quero discutir. Eu quero discutir o que é princípio moral e ético, na opinião de cada um. Eu acho que é importante isso. E eu não quero acreditar, deputado Juarez, deputado Michel e Chico Vigilante, que o que nós estamos fazendo aqui é uma luta de classe. Mais uma luta de classe nesse país tanto oprimido. Porque nós temos esporte citado aí como o hipismo, e eu não vou longe, a corrida de cavalo, onde o jockey em cima já sai chicoteando os cavalos, e ninguém até hoje falou nada. Ou chicotear os cavalos não é maus tratos. Mas sabe por quê, gente? Como o Beni falou, é o esporte da elite. A elite que vem fazer a disputa de classe com a origem nordestina, com a minha origem. E eu poderia citar vários ativistas da cultura nordestina, como Mariano Suassuna, que foi o maior defensor da cultura do Nordeste e do esporte da vaquejada. Como tem vários ativistas que defendem os animais com legitimidade. O que nós não queremos aqui, eu peço o representante da fala, a Simone, é que não tenha intransigência ao BSB animal, é que a gente possa sentar todo mundo e garantir que é possível, sim, praticar o esporte da vaquejada sem maltratar. Eu vi todo mundo falando, mas nós temos o maior maltrato aos animais. Essa porcaria dessa briga de MMA. Eu nunca vi. Por quê? Porque são animais racionais? Porque são animais racionais? Aquilo é a maior ignorância que pode existir. E há propaganda em todos os lugares e ninguém fala nada. Eu quero também aqui agora uma frente de defesa para que não deixe acontecer isso. Porque aquilo não é racional. Aquilo é animal. Nem digo isso, mas estamos todos aí vendo a todo mundo, mas roda dinheiro. Vão mais à frente. Aqui no Brasília, principalmente, vai estar tudo mudado. É bombeiro querendo ser polícia.
É polícia querendo ser socorrista. É Detran querendo ser polícia. E fiscal querendo ser polícia também. Por quê? E eu vou dizer por quê que é. Aqui, você não pode ter um animal. Tá difícil. Olha, eu fico até preocupado, porque eu tenho 115 quilos. Daqui a pouco vai sair uma lei que acima de 80 quilos não pode montar a cavalo. Isso é homofobia contra os gordos. Isso é homofobia contra os gordos. É homofobia. As pessoas que são contra têm que falar também. Vamos ver outra coisa aqui. Eu pago caro para manter um animal e eu não posso andar nele, porque eu vou tirar uma GTA, eu tenho que dizer para onde é que eu vou. Tudo bem, mas eu não posso ter genérico. Eu vou andar no meu cavalo em Braslândia e hoje eu fui tirar uma GTA, o fiscal disse que eu não podia tirar, porque eu tinha que dizer, eu vou andar no meu cavalo, comprei, paguei. Tá com anemia, tá com tudo pronto, eu só queria dar uma voltinha a cavalo. Não pode. Se eu tenho que dizer, vou para uma cavalgada. Mas a cavalgada não está permitida, então eu vou andar no meio da Arlândia. Não pode. Espera aí, pessoal. Vamos usar o bom senso. Vamos usar o bom senso. Aqui tem uma lei que eu fiquei estarrecido. Tem um adágio que diz o seguinte: quem não puxa saco, puxa carroça. Tem uma lei aqui que proíbe puxar carroça, cavalo. Cavalo foi feito para quê? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Quem não puxa saco, puxa carroça. Então, quer dizer, até ser humano vai puxar carroça porque não quer puxar saco, cavalo aqui não vai mais poder puxar carroça. O que é que vão fazer com os carroceiros? O que é que vão fazer? Eu estou vendo que as pessoas estão equivocadas, ao meu ver. E respeito a opinião. Voltei. Não sou contra. Eu só acho o seguinte. Aqui muitas pessoas falaram uma coisa certa. Nós precisamos de achar um meio termo. Aonde nós não deixemos os animais serem sacrificados, mas também não acabemos com uma cultura milenar, ou secular, ou qualquer coisa que o valha. Nós temos que repensar. O que não dá é nós ficarmos aqui degladiando ao tempo que nós poderíamos estar unidos para resolver o problema. Não é só dizer, não vai ter vaquejada, e não é só dizer, vai ter. Nós temos que chegar ao meio termo. Como é que podemos chegar ao meio termo para que tenhamos? Aí vão dizer, não tem, tem que ter meio termo. Tudo na vida tem meio termo. Então nós temos que repensar o que queremos. Olha bem, presta atenção. No momento em que nós começarmos a fechar os divertimentos que tem, a droga só vai aumentando. Quem mexe com cavalo não mexe com droga. Eu nunca vi em parque de vaquejada droga. Eu nunca vi. Em cavalgada, droga. Tem muita bebida, tem muita amizade, é um povo ordeiro e amigo. Agora, nós queremos aqui agora dizer que vaquejada, então não podia matar mais boi. Gente, é interessante a gente estar aqui nesse momento. Agora, o que a gente está aqui? Nós viemos aqui e deu para a gente perceber que nós somos muitos. Nós, os pequenininhos, os que gostam da vaquejada, os que cuidam dos animais, que tem seu cavalinho, que está ali. Eles são pouquinho. E chega aqui e mete um monte de besteira na cabeça da gente. Eu vi aqui o representante do IBAMA, que seria a pessoa que deveria estar apoiando a gente, porque nós zelamos, nós preservamos, nós criamos. Nós cuidamos dos nossos animais. Eles não. Nenhum deles tem um cavalo. O que eles têm? Uma cachorrinha. Aí eles saem, põem na foto lá e falam, minha cachorrinha aqui. É brincadeira isso. Eu vim aqui, eu escutei citar a Lei 9.605, em seu artigo 32, fala que é maus tratos. É mentira! Essa lei ela não foi regulamentada em momento nenhum. Em momento nenhum. Ela falou, vaquejada proibida. Eu vim aqui citar o artigo da Constituição 225, fala em maus tratos. Agora, eles esqueceram o principal. O que reza esse artigo? Em seu artigo 1º, o Estado, a população, é obrigada a preservar toda a biodiversidade em território nacional. Eles esquecem disso. Bom, primeiro, desde que eu resolvi estar aqui,
eu lembrei do Coliseu. Não sei se muita gente aqui já ouviu falar, ele está lá aos pedaços ainda, mas os cristãos, os seres humanos, eram colocados lá para a diversão dos romanos, né? O imperador ficava muito feliz, isso trazia muito poder para ele, ele dava circo para o povo, e o povo ficava muito satisfeito de ver leões comendo humanos, humanos que não tinham escolhido estar ali. Então, a gente fala de MMA, sou contra, nunca vi, gente. Acho um absurdo aquele. Desculpa, decepcionei vocês, mas nunca vi. E aquelas 2 pessoas que estão lá, escolheram estar lá, e estão ganhando muito dinheiro com isso. Com certeza, o animal, né, o quadrúpede que participa da vaquejada, ele não ganha nenhum tostão. E eu tenho dúvida, viu, se ele pudesse falar, se ele ia dizer que queria estar. Eu, particularmente, e acredito que todos que estão aqui, não gostariam de ser colocado num espetáculo sem ser convidado, sem ser consultado se pode ou se não pode, ir lá ser agredido, passar uma vexatória, né? E achar que isso está muito bom. Quem é que gostaria de estar numa situação dessa? Desde 1972, aqui em Brasília, quando criança, acompanhava as vaquejadas. E eu ia com a carroça, puxando 2 cavalos para ir para a vaquejada. E fui carroceiro até os 18 anos, onde eu consegui adquirir pouco estudo, e, através de todo esse trabalho, hoje, eu estou formando um garoto, aos 22 anos, veterinário. Com meu sacrifício gigantesco de carroceiro, e depois fui ser bombeiro, que perpetuou por 30 anos. E hoje eu vivo de andar de estado a estado atrás da vaquejada. Senhor Raul Leão, eu estive na sua vaquejada há 1 mês atrás. As pessoas que não conhecem da vaquejada e estão falando e acham que só o boi sofre. Não é assim. Eu tirei o meu sustento todo assim. Eu tenho 20 anos, eu sou voluntária de uma ONG, assim como a maioria de todos os defensores dos animais aqui. A nossa vida a gente não tira da vaquejada, então a gente não ganha nenhum dinheiro com isso. Então começa daí Então a pergunta começa daí. Eu não ganho nenhum dinheiro com isso, eu trabalho, eu estudo, eu tenho uma vida inteira para tocar, mas eu estou dedicando horas do meu dia e da minha semana e de toda a minha vida para estar aqui. Então isso deve ter uma razão, né? Será que é tão difícil ter sensibilidade e pensar como é tratado os animais? Vocês falam que vaquejada não ocorre maus tratos. Só que eu desafio qualquer pessoa que defende a vaquejada a ficar 1 semana no lugar do boi. Não vai ficar, fala que trata melhor do que a mãe, mas o começo da atividade ela já é maus tratos. Se você deixasse só o boi no curral, que eu queria propor, deixar 1 semana ele lá na baia, isso já é um maltrato. Antes de começar o esporte, a atividade, isso já seria maltrato. E quando a gente desvia o assunto para falar de MMA, se eu quiser lutar MMA e começar agora, vai ser totalmente voluntário. Eu vou falar, oi, eu quero jogar e lutar em MMA. Eu nunca vi uma vaca falar que quer ficar lá e ser enlaçada, ou um boi falar que quer. Então, essa comparação, como mais um de todos os argumentos favoráveis, é completamente descabida, né? Eu vim para ressaltar
que aqui a grande maioria ela é vegana, assim, a gente não come carne, a gente não faz várias coisas que todos os argumentos de vocês são insustentáveis. Eu sou contra o formol do pet shop, obviamente. Eu, Raquel, particularmente, também não sou favorável ao hipismo. Então, eu não entendo quem é favorável à vaquejada vir aqui falar que a gente não defende tal causa, sendo que não conhece o nosso universo. A gente defende muitas causas, gasta muito tempo, energia e amor nisso, porque a gente quer dar voz para quem não tem. Está liberado. Mas não está falando, né? Deputado, eu sei que é um momento muito oportuno e uma grande iniciativa do senhor nos trazer esse debate para defender. Eu respeito todos que falaram aqui, defendendo os animais, mas nunca foram lá para ver como é tratado esses animais. Como é feito? Eu fui, na minha infância, sou de uma família do interior de Minas, 23 irmãos, criado na fazenda, capinando, tirando leite e montando em boi. Fui para Barretos, montei até em 68, quando vim para Brasília. Hoje, eu produzo um dos maiores eventos, que junto com o Raul, lá do Parque Leão, só que é no Gama, que é o rodeio, a exposição e a cavalgada. Eu mexo com adestramento de bois. E lá, então, até na novela Em Família, os bois participam. Eu trato com carinho e amor. Agora, estão defendendo, parabéns, mas nunca foi lá num pasto para ver aqueles boi que não diz que não quer, mas lá no corredor da morte, eles matam e vão comer a carne desse boi sem defender. Aqueles que defendem a castração do gato, do cachorro e de outros animais e coloca dentro do seu apartamento gastando milhões, e esse é bem tratado. Aonde um gato de 1 quilo passa a ter 8 quilos e vira obeso, mas estão defendendo. Essa cultura do rodeio, da vaquejada, quantas pessoas ficarão desempregadas e acabará o direito nosso? E nós, homens do campo, então nós precisamos continuar. Então eu quero dizer a vocês, ativistas, que defendem, participam, vamos discutir, vamos criar critérios e forma de como defender e fazer. Eu aprendi muito com vocês, sério, realmente aprendi coisas que eu não sabia, né? Inclusive, eu poderia estar falando tanto do lado de vocês, como do lado dos defensores dos animais, porque até os 16 anos eu vivi no interior de Minas, numa fazenda, e eu era vaqueiro. Eu tirava leite, acordava 4h30 da manhã, não eram muitas vacas, mas tinha que tirar leite de 20 vacas. Porém, a vida nossa é feita de opções. A sociedade evolui, a sociedade se transforma. Hoje, a cada 5 anos, a sociedade sofre um choque tecnológico, um choque de transformação. Então, possivelmente, os nossos filhos, os nossos netos, eles não terão mais esse tipo de discussão, porque já vai ser uma página virada da nossa história. E nós não queremos aqui provocar, de forma alguma, o desemprego na classe de vocês. E eu acredito até mais, ao contrário do que o senhor José Raul disse, eu acredito que nenhum de vocês vão se transformar em bandidos. Tenho convicção disso, que são pessoas honestas, pessoas dignas, que querem encontrar uma solução. Assim como nós buscamos uma solução para a questão do sofrimento dos animais. Só que nós temos uma visão um pouco diferente das suas na questão do sofrimento. Por exemplo, uma mãe que é capaz de dar uma palmada... Há mães que é capaz de dar uma palmada nos filhos. Outras mães jamais seriam capazes de fazer isso, porque acham que é um ato extremamente violento. Então, essa questão ética, moral, do que é os maus tratos, nós ainda não conseguimos responder. Porém, o senhor Raul e o amigo lá, o primeiro da ponta, ambos reconheceram que realmente existem os maus tratos. Como que nós vamos vencer isso, né? Como que nós vamos poder continuar tendo as vaquejadas sem causar os maus tratos? Eu gostaria de sugerir, como foi falado, que são 3 animais, né, que permanecesse na vaquejada apenas o mais perigoso, porque ele está ali por vontade própria, né? Assim como no MMA, que permanecessem ali, eles estão ali porque querem, porque ganham dinheiro. Mas as coisas andam devagar, ninguém dá um salto da noite para o dia. A evolução social ela é lenta, porém constante. Na Espanha, que é um país
talvez o mais forte dessa questão aí das touradas, das vaquejadas, das corridas de touros, existem cidades em que eles estão substituindo os touros por bolas gigantescas que eles vão rolando, empurrando, e é uma diversão, é um momento de confraternização, de esporte, de lazer, de entretenimento. Eu compreendo que esta casa passa por questões difíceis. O certo e o errado muitas vezes fica confuso devido a várias interpretações, perspectivas e interesses. Porém, existem decisões que são bem claras, principalmente quando envolve crueldade. Crueldade não é opção. Crueldade não é esporte, crueldade não é cultura, crueldade não é tradição, crueldade é apenas crueldade. Se essa casa deseja moralizar a crueldade em nossa sociedade, então essa casa vai ser culpada, conivente e cúmplice pela dor e sofrimento dos animais. Não existe nessa casa uma comissão de ética. Determinados assuntos não deveriam nem chegar a esse ponto. Deviam ser barrados pela comissão de ética. Vou mais adiante. O comitê de ética deveria ministrar palestras e cursos de funcionários dessa casa. Porque isso aqui é para ser tratado na delegacia. Maltratar animais é crime. Maltratar cachorro é crime. E se arremessar cachorro à distância não é esporte, é crime. O que é esporte? Esporte é uma atividade da razão de viver humana, não dos animais, onde todos os envolvidos aceitam participar da prática e têm um conhecimento das regras do jogo. Quando se coloca um animal no meio, não existe o consentimento e nem o conhecimento por parte dele da regra do jogo. Logo, não é esporte, e sim exploração e crueldade. As pessoas falaram em evolução e esqueceram que a vaquejada antigamente era praticada de uma maneira totalmente diferente de hoje. Hoje é construída uma arena, é colocada areia, mais de 35 centímetros, 50 centímetros de areia, lavada, peneirada, para que o boi sirva de cama, para que o boi caia, e que, se o vaqueiro também cair, não venha se machucar, como o cavalo também. Então, evoluiu sim. Hoje a gente estamos levando essa discussão para o debate justamente para que a gente chegue a mais outras evoluções, como proibir o chicote, proibir a espora, entendeu? Então, a gente está justamente abrindo esse debate para que a gente chegue num denominador comum, para que a gente consiga praticar a vaquejada e que seja tratado com dignidade. Agora, as pessoas estão tratando a gente aqui como bandido. Nós somos pai de família, nós não somos bandido, não. Nós temos família, nós temos origem. Entendeu? Eu quero que fique bem claro para essas pessoas que respeitem a nossa cultura. Só porque nós somos nordestinos, chega vou até usar essa palavra, de sacanagem com os nordestinos, rapaz. Nós somos discriminados desde quando começou o mundo, parece. Isso não existe. Eu acho que essas pessoas têm que ter sensibilidade e pensar muito bem no que está falando e no que está fazendo com o esporte vaquejada. Então, gente, pelo amor de Deus, vamos ter bom senso, vamos respeitar os nossos vaqueiros, o povo nordestino, mais uma vez. Pelo amor de Deus, eu peço até pelo amor de Deus, respeita nossas famílias vaqueiras. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que eu sou um sobrevivente. Eu cheguei em Taguatinga em 1960 com 4 anos de idade, quando Taguatinga tinha barracos muito piores que a estrutural. Depois fui para Ceilândia, em 1971, quando também os barracos eram tão piores que a estrutural. Agora, eu sou sobrevivente, não é porque minha mãe tinha dinheiro, não, porque minha família era muito pobre e eu trabalho desde os 7 anos de idade. Eu sou sobrevivente porque aprendi a não ter intolerância. Porque na periferia, quando a gente é intolerante, a gente morre, a gente sofre agressão, a gente é atacado, a gente pode ser chutado no meio da rua, porque os intolerantes não sobrevivem na periferia. Mas parece que essa prática de não intolerância, ela é muito mal compreendida aqui no centro. Por quê? Porque todo cuidado que eu percebo que as pessoas têm, eu quero parabenizá-las todas com a questão da defesa dos animais, não parecem ter conosco.
A maneira como falam conosco é como se nós fôssemos ignorantes. É como se nós não soubéssemos do que estávamos falando, que nós somos desinformados, que nós somos incultos. Que sensibilidade é essa? Eu tenho medo, porque a forma como tratam a gente é o que eu vi o Benil usando aqui, que seria a intolerância. E a intolerância é mãe do nazismo, é a mãe das ditaduras, é a mãe de tudo que é de ruim. Então, eu quero chamar a atenção que o momento é importante, nós temos que fazer um esforço para discutir a vaquejada. Eu não sou da vaquejada, mas eu já fui a vaquejada, conheço como funciona a vaquejada. Eu, assim como já fui em associações que cuidam de animais, e já vi maus tratos lá também. Inclusive, animais que não comem carne, porque os donos não comem. Há pouco uma menina disse aqui que era vegana, e se vocês não sabem o que é isso, vegana é uma pessoa que não come nem ovo. Agora eu pergunto, essa vegana, tendo uma associação protetora de animais, está dando carne aos seus animais? E para concluir, e se não estiver dando carne aos animais, eu pergunto, estão respeitando os animais, senhores? Porque aqui foi citado que não existe nenhum movimento que luta contra o hipismo, que luta contra a indústria da pecuária e que luta a favor dos pobres nordestinos, pobres palestinos, pobres da periferia de Brasília. Existe sim, e somos nós. O veganismo ele é o movimento mais completo de justiça social. Ele luta pelo direito de todos os animais, seja o cachorro da madame, seja o cachorro abandonado de rua, seja o boi da vaquejada, seja o boi da pecuária, e seja o pobre do campo, seja o pobre da periferia. É a justiça para todos os animais. Só que aqui a gente está discutindo vaquejada. A nossa possibilidade agora é de lutar pelos animais da vaquejada. É a possibilidade que o sistema legislativo judiciário nos deu para a gente. E não é por isso que a gente vai deixar de olhar para os cavalos do hipismo, a gente vai deixar de olhar para as galinhas exploradas, que têm os bicos cortados na indústria dos ovos. A gente está olhando para todos eles. Só que a nossa possibilidade agora é de lutar pelos novilhos da vaquejada, pelos cavalos da vaquejada. E eu percebi aqui que muitos de vocês têm um certo desconhecimento do nosso movimento. E um desconhecimento compartilhado por muitas pessoas dentro do nosso movimento, do movimento de vocês. O que não acontece no meu caso, o que não acontece no caso do Fábio, porque a gente nasceu nesse mundo, mas no mundo da pecuária. Em primeiro lugar, eu queria dizer que eu tenho um orgulho imenso em morar na roça, em ser nordestina. Hoje eu sou moradora do Lago Sul, mas muito raramente eu assumo isso, porque eu cresci no Recanto das Emas, onde é o Parque Leão, e tenho um imenso orgulho daquilo. Muito foi falado aqui da origem da vaquejada, lá na época onde se maltratava, se tinha o tráfico de pessoas, tinha escravidão, né? Muito se evoluiu, a humanidade evoluiu. E eu queria dizer a vocês, ambientalistas, que a vaquejada também evoluiu, e muito, há muito pouco tempo. Deu um salto imenso, imenso. Há pouco tempo a gente ouvia, assim, tantos maus tratos. Em 2006, quando meu pai fez essa vaquejada, nós passamos 2 anos percorrendo 1960 parques no Brasil para se fazer o que hoje nós estamos fazendo. E eu agradeço imensamente, Chico, porque meu pai gastou muito dinheiro para se trazer a nata da vaquejada, os donos de parque, a elite da vaquejada, para Brasília, para se discutir o que hoje nós estamos discutindo aqui. E nós não conseguimos. O meu pai bancou a passagem desse pessoal que vive da vaquejada, e não conseguimos
criar isso que estamos criando hoje. Isso aqui é para ficar na história, gente. A gente conseguir trazer esse bando de vaqueiro que está aqui hoje e vocês, ambientalistas, para uma discussão democrática igual a essa, vocês não têm noção o que é isso. Porque é possível, sim, realizar vaquejada ou qualquer outro esporte que envolva animais sem maus tratos. Tanto é possível que o Ministério Público ficou 15 dias no Parque Leão durante a nossa vaquejada, 2 finais de semana, e não tem uma ocorrência. Não teve uma penalidade registrada. Isso demonstra que é possível, sim. Citamos o artigo 225, citamos o artigo 32 da 9.605, porque são artigos relacionados a maus tratos e a crueldade. Principalmente a Constituição significa que o povo brasileiro não aceita crueldade. Se falou que a vaquejada evoluiu. Bem, a vaquejada que hoje vocês apresentam, pelo menos a vaquejada da maneira como ela está, ela implica maus tratos. Nós estamos aqui para debater. Se vocês querem a continuidade da atividade, então que se debata uma maneira que não é a que tem hoje, para que não ocorram maus tratos. Porque da maneira como a vaquejada ocorre hoje, essa queda, essa derrubada, as fraturas, que mesmo que eventual aconteça, isso significa maus tratos. Como instituição, o IBAMA está para defender isso. Defender o quê? Que não existe maus tratos aos animais. Como servidor público, sou pago por vocês e para todo mundo para defender o que a lei preconiza, o que a lei determina. E é nisso daqui que nós estamos na mesa sentados hoje. Enquanto tiver maus tratos, enquanto tiver risco de maus tratos, um crime que a gente chama de crime de risco, nós estaremos contra. Porque nós estaremos contra, porque isso não é admitido nem pela Constituição, nem pela norma infralegal. Caso tenha uma opção em que isso não ocorra, em que maus tratos não ocorram, perfeito. É justamente nessa casa que isso tem que ser discutido. É um debate rico, podemos caracterizar de rico. Tivemos altos e baixos, eu diria, quando a gente usou a intolerância para argumentar a intolerância, quando a gente usou a tentativa de desqualificação do interlocutor ou do opositor para poder fazer a nossa vontade, mas isso é natural do processo de debate, e a sociedade cresce com isso. Eu vou ratificar o que eu disse para vocês no início. Tá? Hoje, toda análise técnica respaldada em manifestações científicas escritas e assinadas por técnicos reconhecidos caracteriza a vaquejada da forma com que ela se desenvolve no Brasil, está caracterizado maus tratos, e com isso vocês têm a atividade inviabilizada. Então, se vocês querem viabilizar a vaquejada, não é só debater, vocês vão ter que rever a forma com que ela é desenvolvida para poder viabilizar. Tá? E isso é necessário, que não só a gente discuta, mas a gente prove cientificamente que as coisas mudaram. Eu vou ser muito breve e dizer que houve momentos muito interessantes. Eu vi jovens com posições dos dois lados, argumentando, e admiravelmente, é muito bom ver que a juventude, para quem a gente deixa o legado cultural, está se apropriando dele e pensando e se articulando para defender suas posições, e eu acho isso muito importante, com formações muito sólidas. Eu queria dizer que a disposição de conversar, de debater, de fazer evoluir, é muito interessante também, e eu acho que essa foi uma noite de aprendizado para todo mundo. E tem uma coisa que deixa a gente muito tranquilo, nós que somos servidores públicos e que servimos a sociedade. Existem formas muito claras e recursos tecnológicos e científicos disponíveis para a gente aferir o que é bom trato e maltrato. Eu saúdo as pessoas que dizem que tratam seus animais com muito cuidado e que isso é um tratamento, inclusive alguém aqui falou de tratamento muito amoroso com os animais. Isso é aferível, com a ciência,
com a medicina veterinária, e maus tratos também são aferíveis, e às vezes não só com a veterinária. Eu sou antropóloga, Beni, mas, e não entendo nada de física, eu desconfio pelos meus estudos no ensino médio, que os dados levantados pelo Roberto são coisas muito preocupantes. A questão aqui não é uma luta entre humanos e outros animais, não é essa a questão. Será que não ficou claro ainda? A questão aqui é entre os mais fortes e os mais vulneráveis. A gente precisa parar de explorar os mais vulneráveis. Chegou a hora de começar a defendê-los. Eu sou de uma cidade, nasci em Fortaleza, fui criado em Fortaleza, onde eu vivi mais de 20 anos. Uma cidade que, ano passado, por lei, proibiu as vaquejadas. E não somente proibiu as vaquejadas, como proibiu qualquer divulgação de vaquejada. Houve uma lei, um ano antes, estadual, tentando regularizar as vaquejadas, e o Ministério Público Federal, em Fortaleza, entrou com ação direta de inconstitucionalidade. Está aqui no Supremo Tribunal Federal. Isso ocorreu em Fortaleza, isso ocorreu lá em Teresina, isso ocorre em várias cidades do Nordeste. Isso precisa ficar claro. Não tem nada de preconceito em relação a povos aqui, até porque muitos de nós somos nordestinos. A questão não é essa. Foi dito aqui também que a vaquejada movimenta 8 milhões de pessoas por ano, que ano passado foram 1.000 vaquejadas com 8 milhões de pessoas. Para vocês terem uma ideia, em menos de um mês a gente lançou uma campanha que alcançou milhões de pessoas. Uma campanha, deputado, cujos resultados a gente vai colocar num documento. Você tem um minuto. E entregar no gabinete dos senhores deputados aqui presentes. Milhões de pessoas envolvidas numa campanha contra as vaquejadas. Porque, numa hipótese muito utópica de que não há danos aos animais na queda, o simples fato de fazê-los correr desesperadamente, rumo ao nada, fugindo em desespero, um sofrimento psicológico que é imposto aos animais, já é maus tratos. E é por isso que a gente é contra as vaquejadas do jeito que ela é, e só haveria a possibilidade da gente ser a favor se tirassem os animais envolvidos. É isso. A única consideração que eu gostaria de fazer é que toda essa representação das ONGs de proteção aos animais procurasse realmente conhecer a vaquejada, porque eles são completamente desinformados. Nós temos aqui um diretor do IBAMA, Roberto Cabral Borges, falando de vaquejada com bezerro, com boi de 200 quilos. Não existe isso. Não existe isso. Isso é bezerro de 200 quilos. Então, precisa conhecer para debater realmente. Isso aqui prejudica. Um boi desse pesa 500 quilos, 600 quilos, 700 quilos, não é 200 quilos. Um cavalo maltratado, ele jamais iria fazer aquilo ali com a boa vontade que ele faz. Eu corri vaquejada há muitos anos e disputei campeão dos campeões, tirando tudo da cabeça dele, ele entrando na pista sozinho. E aqui eu não tenho mais idade para fazer isso, tenho 4 pontos de safena, mas aqui tem vaqueiro para fazer isso e tem cavalo para fazer isso aqui. É só fazer, ele vai entrar na pista sozinho, encostar no morão só, sem nada na cabeça e fazer tudo que ele faz com o vaqueiro em cima. Eu acho muito importante é que essa equipe realmente, que defende esse maltrato, conheça mais o esporte, frequente. Nós, proprietários de parques, abrimos as portas, estão abertas. Vocês são nossos convidados para assistir uma vaquejada, onde você vai ver que onde o animal cai, ele tem uma proteção, ele tem um forro de areia, entendeu? Com mais de 50 centímetros de profundidade. Você não vê. Ele é colocado. Então, eu acho que é um esporte que tem origem nordestina, um esporte genuinamente brasileiro, que nós exportamos já para alguns lugares do mundo, e nós não podemos perder essa nossa identidade. Eu quero agradecer a possibilidade de estar aqui com um debate que, em geral, foi respeitoso. Também aprender mais sobre a questão das vaquejadas. Por exemplo, se os bois que estão correndo têm 700 quilos e não 200 quilos, é muito mais grave, por uma questão básica de física, é muito mais grave quando ele é tracionado, quando ele é jogado ao chão.
É importante dizer também que, nas cidades onde rodeios e vaquejadas foram proibidas, continua existindo festa do peão, com a música, com comercialização de objetos, e em várias cidades, principalmente no interior de São Paulo, onde houve proibição, quer por lei ou quer por liminar na justiça, essa atividade econômica não foi quebrada. Ou seja, existe possibilidades de se manter a atividade econômica, de se manter empregos, de se manter a geração de renda, sem ocasionar os maus-tratos aos animais, que são, como eu digo e repito, intrínsecos à atividade da vaquejada, até provado ao contrário. Dentre os relatórios que a gente está entregando aqui, existem relatórios técnicos que foram emitidos por médicos veterinários reconhecidos nacional e internacionalmente, após e durante visitas a, por exemplo, rodeio de Barretos e vaquejadas em circuitos nacionais de vaquejadas. Então, não é por desconhecimento, não é simplesmente por achismo que biólogos, médicos veterinários e zootecnistas com reconhecimento nacional e internacional emitiram esses laudos que caracterizam inúmeras formas de maus-tratos, porque existe a mais gritante, óbvio, que é a questão do tracionamento, da queda. Mas, como a gente repete, que todo o processo, toda a cadeia produtiva, vamos dizer assim, da vaquejada, incorre em maus-tratos. O espaço democrático promove, faz com que a gente tenha muitas vantagens. Entre elas está ter acesso a algumas visões de mundo, como nós acabamos de ter. Eu, por exemplo, na condição de cidadão, não tenho nenhum orgulho de ser representado por você com as declarações preconceituosas que você acaba de fazer. Você, como servidor público, você tem que se posicionar diante do fato que existe previsto em lei. Eu não quero saber da sua opinião. Como servidor público, eu quero saber da sua contribuição, do seu serviço prestado pelaquilo que você é pago. Não existe crime que não esteja previsto em lei. Então, você precisa levantar onde é que há os maus-tratos, realizar a identificação do infrator e, como Estado, tomar a medida que a lei diz que tem que ser tomada. Você não pode fazer uso do manto do Estado e vir aqui para prestar a sua opinião. Quer dizer, o meu dinheiro está sendo muito mal usado no seu pagamento quando você se presta a esse papel. Agora, eu acho que nós vamos levar alguma vantagem, porque eu espero que os deputados do Distrito Federal, que também são pagos pelo povo, e os da Câmara, porque nós também vamos levar esse assunto para a Câmara Federal, não tenham a mesma visão que você, nem se comportem dessa forma. E quero dizer o seguinte, nós temos que, além de combater os maus-tratos aos animais, tarefa nossa de que lidamos com os animais, nós temos que combater um outro mal da humanidade, que é a intransigência, a prepotência, o desconhecimento e a arrogância de servidores públicos e qualquer outro cidadão que acha que pode, a partir das suas concepções, dizer o que é certo e o que é errado, se os outros podem ou não existir. Essa é a intransigência que gerou o massacre aos negros, população negra brasileira que gera até hoje. Essa é a intransigência que gera o infanticídio, o feminicídio, que gera as posições de jogar migrante em alto mar, porque não consegue tratar proporcionalmente os interesses do ser humano, proporcional ao interesse. A proporcionalidade é a vontade de cada um. Esse método não leva a lugar nenhum. Então, nós temos que combater todos esses fatos e contar com a sensibilidade dos deputados para regular, para zerar a violência contra os animais. Ok. A partir da regulação. Eu sou autor do projeto 225, 2015, né, que regulamenta a vaquejada no Distrito Federal. Eu estou propondo a vocês que a gente marcasse, presidente, um outro momento para a gente debater. A gente lá no Parque de Vaquejada, que a minha cidade tem 8, né, na minha região de Brasília tem 8 parques. Eu acho, na minha opinião, que a gente tem que discutir isso mais, porque vai desempregar muitas famílias. Se vocês quiserem ir lá ver, né, a situação que vai acontecer, e lá participa várias famílias, criança, é mulher, é todo mundo. Eu, como autor do projeto, fui lá discutir com eles, né, e
fiz o projeto, estou convocando vocês para a gente fazer outro encontro, viu, presidente? Para a gente debater mais. Eu acho que é assim que a gente vai resolver a situação da vaquejada no Distrito Federal. Mas uma coisa que a gente tem que dizer, eu quero parabenizar a casa, porque é aqui que tem que ser discutidas as coisas. É aqui na Câmara Legislativa, foi aqui que os deputados foram eleitos por vocês, é aqui que tem que ser discutido, não em outro lugar, igual foi falado, porque lá não é lugar de trabalhadores, igual o pessoal que defende a vaquejada, o pessoal que defende os animais. É aqui que tem que ser discutido. Não é de porta de outro órgão aí que eu não vou citar, que lá é lugar de marginal. E nenhum aqui é marginal. Todo mundo aqui é trabalhador. Tá certo? Eu quero agradecer a vocês e colocar o meu gabinete número 2 à disposição. Viu, presidente? Muito obrigado. Pessoal, eu creio que nós alcançamos um objetivo que foi pela primeira vez colocar visões diferentes dentro da mesma sala, com respeito à diversidade, e avançarmos até as 22 horas e 33 minutos no debate. Mas eu creio que nós estamos chegando ao final de um debate rico. Claro que tem alguns excessos e tudo, mas faz parte do debate, senão não é debate. Nós vamos avançar com esse debate. Todos os pensamentos aqui estarão sendo chamados mais vezes. Eu vou, inclusive, deputado Juarez, propor ao Ministério Público do Distrito Federal que faça o que nós estamos fazendo. Porque tem muitos promotores e procuradores que agem sem conhecer a realidade. Nós queremos que, quem sabe, conversar com o doutor Leonardo Bessa, que é um procurador, uma pessoa jovem daqui de Brasília e tudo, quem sabe se ele pudesse colocar dentro do auditório do Ministério Público os representantes do segmento de vaquejadas e os ambientalistas para discutir lá dentro. Com o maior respeito com que vocês estiveram aqui. Nós vamos sair daqui, é claro, com os pensamentos divergentes, mas todo mundo se respeitando. E até onde me consta, a primeira vez que se senta de maneira respeitosa dois segmentos e faz o debate que nós fizemos aqui. Isso é bom. Eu não tenho dúvida nenhuma que a gente sai daqui hoje, se respeitando muito mais. Os dois segmentos. Ninguém tem a verdade absoluta, né? Na verdade, todos nós estamos em busca da verdade. Tanto é esse o sentido do debate que nós realizamos. Não deu para ouvir todo mundo pela limitação do tempo e tudo, por isso que a gente precisa fazer mais. E aí eu vou até pedir para que os próximos audiências se inscrevam outras pessoas, né, que os que não tiveram oportunidade de falar hoje possam ter oportunidade de falar. Mas eu quero efetivamente agradecer a presença de todos e todas. Boa parte de vocês aqui trabalham na roça, que é um serviço honrado, mas tem os nossos companheiros e as nossas companheiras que são professores, são servidores públicos, que deram o dia inteiro de trabalho e estão aqui hoje. Estão porque eles acreditam numa causa, como vocês acreditam na causa da vaquejada, eles acreditam na causa ambiental, isso é democrático. Tem que ser respeitado. Vocês viram que eu fiz questão aqui de equilibrar. Toda hora que eu olhava as fichas aqui e via que tinha um segmento falando mais, eu ia lá dizer, olha, escreve alguém, que eu não quero que ninguém saia daqui dizendo que a gente ouviu só um lado. Então, nós primamos por isso. Tanto, Stefânia, eu quero agradecer sua presença, a presença dos representantes dos órgãos oficiais, pessoal das vaquejadas, e dizer que todos nós estamos de parabéns. E ao agradecer às autoridades e demais convidados aqui presentes, que honraram a Câmara Legislativa do Distrito Federal com suas presenças, declaro encerrada a presente audiência pública. Muito obrigado a todas e a todos.